Olá, sou a professora Jaqueline França e nós estaremos agora finalizando o nosso módulo de bioenergética, ou seja, como os seres vivos, obtêm energia para o seu metabolismo. E hoje a temática será sobre quimiossíntese. Os organismos quimiosintetizantes são as bactérias. Observem que essa reação química ela é bem similar com a reação da fotossíntese, certo? Neste caso aqui nós temos gás carbônico, ou dióxido de carbono, também pode ser chamado, mais água. E aí a gente utiliza o que na fotossíntese? Energia da luz solar, proveniente da luz dos raios solares. Para quê? Para produzir glicose, que é a matéria orgânica, e ao final nós também teremos o despreendimento de oxigênio. Porém, os organismos quimiosintetizantes, eles não vão ter a presença da luz solar. Eles vão utilizar uma energia diferente, certo? É isso que vai caracterizar os organismos quimiosintetizantes. E essa energia é proveniente dessa reação aqui. Então, as bactérias vão utilizar substância inorgânica, certo? Uma substância inorgânica, dependendo do tipo de bactéria, e vai reduzi-la. Como é que ela vai reduzir, certo? Em química nós aprendemos que redução é você retirar elétrons, certo? Então eles vão pegar a substância inorgânica, com a adição de oxigênio, nós vamos conseguir retirar elétrons, certo? E aí nós dizemos que a substância inorgânica ela foi oxidada, tanto pela utilização do oxigênio, também como relacionado à redução da mesma, certo? A retirada de elétrons. E são esses elétrons que vão auxiliar neste processo de produção de matéria orgânica, certo? São estes elétrons que vão fazer o processo de quimiossíntese. Esse esquema aqui que eu trago para vocês, enquanto resumo para vocês futuramente poder revisar o conteúdo, certo? É bem interessante porque ele traz os exemplos dos tipos de bactérias, certo? Dos tipos de quimiossíntese também que são utilizados na natureza. Então aqui a gente tem bactérias quimioautotróficas, certo? Antes a gente estudou o quê? As bactérias fotoautotróficas, ou fotossintetizantes, assim também como as plantas, as algas, mas vamos nos deter aqui apenas a quimiossíntese. Então, eles realizam oxidação, tá vendo, de compostos inorgânicos, como foi mostrado anteriormente, como fonte de energia. O que é que a gente quer? Retirar elétrons para a síntese de substâncias orgânicas a partir de quê? De gás carbônico. Então, aqui como exemplo, a gente tem as bactérias de enxofre oxidantes, que eu vou mostrar logo mais, certo? Que eles vão usar o quê? Sulfeto de hidrogênio, e vão oxidar. Metanotrófos, que vão utilizar o metano, ok? Como fonte. Bactérias nitrificantes também que vão utilizar a amônia, certo? Como substância inorgânica. Depois vão transformar em nitrito e o nitrito também vai ser oxidado e vai ser transformado em nitrato. Também nós temos bactérias de ferro oxidantes, aquelas que causam o famoso ferrugem, certo? Então nós temos aqui. E todo esse processo, esses exemplos, vão nos trazer o quê? A energia necessária para transformar substâncias orgânicas, certo? Para produzir substâncias orgânicas. Outro exemplo que nós temos aqui, a gente falou aqui de bactérias nitrificantes de uma forma bem resumida, mas trazendo também a sua importância para a natureza. O exemplo aqui nós temos as nitrosomonas, certo? Que vão transformar a amônia em nitrito. E nós temos a Nitrobacter, que vai transformar o nitrito em nitrato, certo? Este processo, ele é utilizado, ele é visto, no ciclo do nitrogênio, estudado lá no 3º ano. Então, toda essa energia produzida vai ser utilizada, para, a partir do gás carbônico e da água, produzir compostos orgânicos que vão servir, para a realização do metabolismo do ser vivo.
Como exemplos, aqui nós temos as bactérias de enxofre oxidante, né? Isso aqui são fontes termais, ok? Nós temos o despreendimento de gás, certo? De sulfeto de hidrogênio pelas fontes termais. E aqui nós temos bactérias, sim, sobrevivendo e realizando quimiossíntese para poder sobreviverem, certo? Aqui as bactérias metanotróficas, geralmente em locais lodosos, né? A gente tem aqui o metano, ó, sendo oxidado em CO2, né? E aí vai ser utilizado por bactérias para o seu metabolismo também. E aqui mais um exemplo das bactérias nitrificantes, como a gente estamos vendo aqui a amônia, que pode essa amônia ter vindo, né, de dejetos de organismos vivos, ou também essa amônia pode ter vindo de, por exemplo, aqui como nós temos plantas mortas, certo? Organismos mortos. E essa amônia ela vai ser degradada por bactérias quimiosintetizantes em nitrito. Em seguida, esse nitrito também vai ser utilizado por outras espécies de bactérias quimiosintetizantes que vão oxidar o nitrito em nitrato, certo? Para posteriormente, né, ser utilizado em seu metabolismo. As bactérias também oxidantes de ferro, né, como a gente está vendo aqui. E eu trago aqui a região abissal, né, que é uma região do mar onde não temos a incidência de luz. Quando a gente fala de mar, a gente também fala nas profundidades do solo, também pode ser, certo? No ambiente terrestre, né? Mas aqui, para vocês terem uma noção, né, que essas bactérias quimiosintetizantes, elas também auxiliam em organismos maiores, certo? Elas vão servir de alimento para organismos maiores que vivem nessa região, porque a gente acha que só bactérias estão presentes nesses locais que não tem luz, mas esses organismos, né, que não realizam quimiossíntese, eles são heterotróficos, se alimentam justamente desses seres quimiosintetizantes. Então aqui a gente tem, né, a produção, desprendimento de sulfeto de hidrogênio, né, que é utilizado, oxidado pelas bactérias quimiosintetizantes, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar aqui número 1, número 2, certo? Depois vai servir de alimento para o número 3, que é um organismo bem maior, número 4, e assim a gente tem, né, toda uma cadeia vivendo nessa região. Aqui vocês têm alguns exemplos desses organismos macroscópicos que vivem na região abissal dos mares, né? Esse animal aqui, ele é representado, né, lá no filme no Procurando Nemo, na região escura dos mares, né, onde não temos a incidência de luz, e eles se alimentam com certeza, né, eles fazem associação com essas bactérias. E nessa atividade eu quero que vocês me digam, né, que analisem as equações aqui que estão dispostas nas alternativas e marque aquela que indica corretamente a forma de obtenção de energia por organismos quimiosintetizantes. Nesta outra atividade, vocês vão me dizer quais são os organismos, né, que realizam a quimiossíntese. E aqui, né, vocês vão me dar o conceito, certo, de quimiossíntese. Informe nesse caso, né, como as bactérias sobrevivem em ambientes sem luz. E para finalizar, né, as nitrobactérias que utilizam, né, que facilitam a absorção do nitrogênio do ar, né, para as plantas. Isso é muito importante, porque nós sabemos a relevância, né, do nitrogênio para os seres vivos, para a produção de proteínas, para a produção de DNA, enfim. Então, as nitrobactérias realizam quimiossíntese e durante o processo elas são responsáveis pela oxidação de quê? Certo? Destaquem a alternativa e enviem para mim. Um abraço virtual a todos e eu desejo uma ótima revisão. Não esqueçam de resolver questões na internet sobre quimiossíntese.